Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Dormir é capaz de ser um dos temas mais assustadores desta jornada da parentalidade. Cá em casa foi e ainda é. Uma casa onde, atenção, a mãe traz uma infância cheia de noites em branco para ela e, claro, para os pais. E o pai sofre só de imaginar uma noite em branco. Mas, mesmo com uma resistência maior e mesmo achando que precisa de menos horas de sono para existir, não nego a violência que foi o corpo habituar-se a dormir em permanente alerta. Sim, neste momento, uma respiração mais profunda da Amélia, que se ouça melhor pelo intercomunicador, e já estamos os dois de cabeça levantada e de alerta. Vamos a isso. E têm sido muitas e variadas as etapas neste percurso. Uma coisa é certa, nunca senti tão verdadeira aquela frase: não há bem que para sempre dure, nem mal que nunca acabe. Se numa semana a Amélia dorme uma noite sem interrupções, de repente, do nada, sem motivo aparente, temos choro de 3 em 3 horas. Os dentes, a tosse, os pesadelos, as quebras na rotina, tudo pode ter sido motivo. Ou não, para quebrar bons ciclos de sono. E sim, é uma tortura não poder dormir e no dia seguinte temos de parecer frescos e fofos, como se tivéssemos dormido 8 horinhas sem interrupções. Houve tempos em que transpirávamos só de pensar que estava a chegar a hora de ir dormir. E, assumidamente, esta é uma área em que, havendo muitos bitites e ainda mais sentimento de culpa, deveríamos procurar saber mais antes mesmo do nascimento e para evitar males maiores. Falamos mesmo a pensar no nosso caso. Deveríamos. E para ganharmos mais segurança, confiança e capacidade de ajudar na construção desta boa relação com o sono. Por isso mesmo, a conversa que hoje divulgamos é com a Mafalda Navarro, psicóloga clínica especializada na área do sono infantil e autora do livro Ajude o seu bebê a dormir, sem dramas, sem julgamentos. Dormir não pode ser um assunto que nos tire o sono. E hoje voltamos a um tema muito querido, mas também muito assustador. Aliás, temos de assumir que foi dos temas que mais pessoas trouxe e que mais mensagens e dúvidas nos trouxe até à página, que é o sono. Temos connosco Mafalda Navarro, psicóloga de formação, mas que, pelos vistos, se apaixonou por um tema que nos assusta muito, que é o sono. Por isso, Mafalda, muito, muito obrigada por este tempo dispensado e por esta oportunidade de conversarmos. Oh, obrigada eu gosto tanto destas coisas e fico mesmo contente que haja esta necessidade de compreender mais o sono e desmistificar um bocadinho este bicho-papão que existe à volta, principalmente do sono dos mais pequeninos, que achamos sempre que é assim um terror que vamos passar na maternidade e não tem que ser. Oh, Mafalda, isso é tão bom de ouvir, porque se nos metemos numa segunda aventura, temos de ir com mais otimismo. Não, todo o otimismo do mundo, não é preciso ser um terror. Mafalda, e começo por uma pergunta que, aliás, fazem muitas vezes aos pais, não é? Se o bebê dorme bem. O que é isto de dormir bem? Ai, olha, ótima forma de começarmos. É muito importante termos essa consciência que o dormir bem de um bebé não tem que ser o mesmo dormir bem de outro bebé. E quando falamos em bebés, falamos em crianças, em adolescentes, em adultos. Cada pessoa tem o seu ritmo de sono, tem as suas necessidades de sono e isto tem que ser ajustado exatamente a isto mesmo, não é? Por isso eu evito sempre e aconselho sempre isto aos pais: não façam comparações com outras pessoas do lado, porque as horas de sono de um bebé não têm que ser as mesmas de outro bebé com a mesma idade, com as mesmas semanas de nascimento, mas há sempre aqui muita coisa que se altera. O dormir bem, para mim, é simplesmente dormir aquilo que eu preciso. Ou seja, eu conseguir ver ao longo do dia que o comportamento de um bebé está adequado, tendo em conta aquilo que descansou durante a noite e mesmo depois durante o próprio dia. Por isso é que é tão difícil nós definirmos o que é dormir bem, não é? Depende do que é que cada pessoa precisa. É isso, nós pais agarramos-nos muito àquelas tabelas fantásticas que vamos encontrando. Aos X meses dormes X horas. Tipo, tentarmos cumprir todos os padrões, mas lá está, não há padrões. Olha, não, e é engraçado porque essas tabelas, se nós formos a ver, são sempre intervalos, e são Claro, intervalos claro. largos, não é? Às vezes são de 4 horas, às vezes é de 5 horas, exatamente por isto, porque dois bebés com a mesma idade podem ter necessidades diferentes. Eu confesso que eu evito sempre, e cada vez que os pais me perguntam horários, eu peço sempre para não verem essas coisas, porque acho que nos deixa ainda mais nervosos. Ai, o meu está no final do intervalo, isto quer dizer qualquer coisa, não tem que dizer rigorosamente nada.
Por isso, o importante é nós avaliarmos como é que o meu bebê acorda, se acorda bem disposto, se acorda a chorar, se ao longo do dia está bem disposto ou não, ou se está rabugento, o adormecer, se é um momento difícil, se implica muito choro, se durante a noite vai tendo vários despertares noturnos. Isso sim, para mim, é a tabela ideal para nós vermos num bebê que temos à frente. E Mafalda, como é que de repente nos apaixonamos por um tema destes? Agora é quase uma dúvida pessoal, mas como é que a Mafalda vai parar Claro. ao sono? Ana, mas é que foi mesmo isso, foi uma paixão. Porque, pronto, eu já sou psicóloga há mais anos do que sou mãe, e a verdade é que desde que eu sou psicóloga comecei a ver que isto era um tema que me aparecia muito nas consultas. Aí há uns 15 anos, 17 anos atrás, que os pais ainda. Havia muito pouca oferta aqui em Portugal em relação a esse tema. E comecei a perceber que os pais me traziam sempre muito essas dúvidas de não quero que o meu filho durma mal, e comecei a perceber que era um problema. Quando de repente eu engravidei, comecei a pensar nisso, eu não quero ter este problema em casa, não é? Vou ter que aprender mais, e comecei a estudar afincadamente nessa altura, no meu primeiro filho, que foi há 11 anos atrás, exatamente para perceber o que é que eu poderia fazer para ajudar esta criança a dormir bem. Pronto, eu acho que a maior descoberta que eu fiz foi isto mesmo, é que eu consigo, enquanto mãe, e enquanto pai, ajudar o meu filho a dormir melhor. Não é uma questão de sorte, não é uma questão de acaso, há muita coisa que nós podemos fazer, corrigir, ajustar, ir de encontro àquilo que o meu filho precisa. E foi assim que eu comecei, foi pela prática clínica, comecei a perceber que era uma questão que os pais me traziam. Depois eu própria, enquanto mãe, tive curiosidade e pronto, e desde então nunca mais larguei esta área. E Mafalda, e sente-se alguma mudança, ou seja, os pais já procuram mais no sentido de prevenir, lá está, o tal problema, o tal bicho-papão, antes que eu me meta nisto, deixa-me aprender como é que eu vou gerir isto, ou ainda continuamos a procurar no momento, lá está, do desespero, já do cansaço, da exaustão? Não, tão bom. E eu acho que aqui as redes sociais têm tido aqui um impacto bom neste sentido. Eu noto uma grande diferença, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesta área, há muitos anos atrás, os pais tinham vergonha de dizer que tinham uma consulta do sono, não é? Porque existe um bocadinho este preconceito de se o filho dorme mal é porque eu não estou a fazer bem as coisas, que é totalmente errado, deixem já dizer que há muita coisa que pronto, não está ao alcance dos pais e precisam de ajuda para perceber. E depois, à medida que o tempo vai passando, eu começo a sentir esta mudança, que é, as amigas já dizem às amigas, olha, eu fui a uma consulta, porque é que também não procuras? Já se fala sobre isto, já se normaliza esta questão do sono e estas dificuldades que nós sentimos em relação ao sono, já não é assim um tema tão tabu, tanto que cada vez mais me aparece na consulta casos de prevenção, pessoas grávidas, pessoas que estão a tentar engravidar e querem já compreender o que é que podem fazer na gravidez, ou compreender como é que é o sono do recém-nascido, o que é que podemos fazer enquanto pais para proteger o sono, compreender aqui um bocadinho as questões que estão por trás disto tudo. Por isso, para mim tem havido aqui um caminho muito positivo, de procura e de querer saber mais sobre esta questão, sem dúvida. Ou seja, também já estamos numa fase em que eu recordo-me que caía muito bem, dizendo, eu durmo pouco, eu aguento sem dormir, faço um dia na boa, sem qualquer tipo de quebra. Ou seja, já conseguimos perceber que é mesmo muito importante dormir bem para se ter saúde, digamos assim. Oh, Ana, eu até vou mais longe, eu acho que isso revela pouca inteligência, uma pessoa que ainda diz isso, porque está mais do que provado e nós todos sabemos que Se calhar é uma quem pessoa que anda dorme. a dormir mal, realmente. Exato. É isso mesmo. É que está mais do que provado que quem dorme menos do que aquilo que necessita não vai ser tão produtivo no dia seguinte, não vai estar com tanta concentração, com tanta memória, com tanta disposição. Ou seja, o seu dia vai ser pior, a sua produtividade vai ser muito inferior. Por isso, uma pessoa que queira ser bom no dia seguinte, e falo isto em termos de trabalho, em termos emocionais, de família, de amigos, até consigo próprio, o sono é uma parte fundamental deste bem-estar. Por isso, dormir pouco não é sinal de uma pessoa forte ou uma pessoa capaz. Há pessoas que têm uma necessidade inferior de sono, há pessoas que têm uma necessidade superior, mas é importante perceber que isto é uma necessidade, não é preguiça. Uma pessoa que me diga eu tenho que dormir 8 horas, só assim é que eu me sinto bem, não é preguiçoso, não é? É porque precisa efetivamente e já conhece o seu organismo e já conhece o seu ritmo. E isso sim é um sinal de inteligência muito grande. E acho que muitos de nós descobrimos que dormir é mesmo muito importante quando temos um filho. Quando Claro. enfrentamos o desafio de não podes dormir, ou tens de acordar mais vezes do que é normal, aí sim uma pessoa percebe realmente isto faz muita diferença. E perguntava à Mafalda se na parentalidade esta ainda é uma questão que pesa muito, o sono. Ou seja, se ainda temos casos de pais que eventualmente não avançam, por exemplo, para um segundo filho, porque tiveram uma experiência difícil com o sono. Aliás, eu sou um fruto disso. Os meus pais quase não avançaram para a minha irmã por minha culpa. Por isso, ainda há muito este peso deste assunto.
Claro que há, sem dúvida alguma que há um peso muito forte e é natural que o haja, não é? Porque exatamente a privação de sono é uma tortura, não é? Ainda existem países no mundo que utilizam a privação de sono como forma de pôr as pessoas a fazer determinadas coisas. Por isso, não dormir é extremamente exigente. Sem dúvida que ainda é um medo muito, muito comum e faz todo o sentido, porque uma pessoa que não durma bem, no dia seguinte estar com a paciência para aturar, e vou usar a palavra aturar, um bebê, para aturar o companheiro ou a companheira, para estar bem no dia seguinte, para tudo aquilo que exige a paternidade. A privação de sono não nos permite isso, não é? Por isso, sem dúvida que tem que ser corrigido e tem que ser melhorado e temos que procurar respostas, porque não dormir é muito, muito exigente. E mais uma vez volto a dizer, não é preguiça, não é a mãe ou o pai que está a ser demasiado exigente e precisa descansar. E Mafalda, há pouco a Mafalda disse, e acho que é sempre pouco, são sempre poucas as vezes em que reforçamos que não tem de haver padrões, não tem de haver comparações, não é tudo culpa dos pais, está longe de o ser. Mas o que é que ainda está nas nossas mãos, de que forma é que nós podemos realmente ajudar a construir uma boa relação com o sono? Pronto, em primeiro lugar, eu acho que o que está nas nossas mãos, que é muito difícil, nós falamos muito sobre isto como se fosse uma coisa óbvia e não é, parte exatamente por conhecer o bebé que eu tenho à frente. A melhor coisa que podemos fazer é largarmos um bocadinho as teorias, as opiniões da família, dos amigos, ou até técnicos que nós vemos na internet, que seja, largarmos um bocadinho essa informação toda e olharmos para o bebé que temos à frente. Porque sem dúvida que aquele bebé nos diz o que é que nós precisamos de fazer para que ele esteja bem, para que esteja tranquilo e seja capaz de dormir. Por exemplo, então, agora estou-me a lembrar que existe muito na parentalidade, que é o bebé que chora, se devemos deixar chorar, se não devemos deixar chorar. Uma das questões importantes aqui passa exatamente por isto, por avaliar o choro, analisar o choro. Um bebé quando chora está a querer dizer qualquer coisa. Então vamos perceber o que é. Em vez de ficarmos logo em pânico, de enchermos de medicação ou de arranjarmos 350 mil estratégias, vamos tentar parar e tentar ver aquele comportamento. Porque a partir do momento que eu começar a acalmar aquele bebé e perceber, ok, se ele tem fome eu vou-lhe dar de comer, se ele precisa de colo, eu vou-lhe dar o tal aconchego, a tal contenção que ele está a precisar. Se ele precisa dormir, eu vou ajudá-lo a adormecer. E aí sim vamos criar uma boa relação com o sono, não é? Porque se eu tenho um bebê de sono, e se eu estou a tentar alimentá-lo, se eu estou a dar, a fazer agachamentos e dar grandes abanos para ele adormecer e ele continua a chorar, ele vai associar que eu, para adormecer, eu tenho que ter sofrimento, eu tenho que estar desconfortável, não é? E isto sim cria uma má relação com o sono. Inicialmente era começar por ver o que é que o bebê está aqui à frente a querer nos dizer. Que é difícil, isto não é nada imediato, e principalmente quando temos um recém-nascido no colo, não é no primeiro mês, se calhar nem no segundo, só talvez ao terceiro ou quarto é que temos esta capacidade, não é? Porque temos que o conhecer. Mas muitas vezes o que eu sinto é que estamos tão rodeados de tanta coisa, tanta informação, que nos esquecemos do mais básico, que é ver o que é que o bebê nos está a dizer. E Mafalda, há uma questão que se coloca muitas vezes até antes do bebê chegar, que é, claro, aquele ato. Digamos assim, o primeiro. Deixa-me preparar este cantinho para receber o meu bebé. Pensar o quarto, pensar o espaço para ele. Há realmente aspectos que nós devamos ter em consideração neste momento de idealizar o quarto e que podem condicionar também esta boa relação com o sono? Claro que sim, eu faço muitos domicílios e a primeira coisa que eu faço quando entro numa casa, num quarto, é perguntar aos pais se os pais estão confortáveis dentro daquele quarto. Porque muitas vezes eu tenho os pais a dizer não, olha, para mim estava muito quente, ou para mim tenho muita luz. Então, se o adulto sente isso, naturalmente vai sentir. Por isso, tentar arranjar um espaço que seja confortável, em termos de temperatura, em termos de ambiente, os bebés não precisam de quase nada para dormir, só precisam estar estáveis, tranquilos, equilibrados, bem alimentados, com o mimo todo, com a segurança toda adquirida e depois assim conseguem dormir. Por isso não é preciso grandes objetos, grandes brinquedos, as camas XPTOs, porque eles não vão depender disso para dormir. Essencialmente é estarem confortáveis, não é? E lá está, se eu tenho um ambiente demasiado quente, o bebê também vai ter calor. Se eu tenho um ambiente com muita informação, com muito estímulo à volta, o bebê vai ficar distraído com o que está a ver em vez de adormecer. Ou se eu tenho um ambiente demasiado barulhento, em que o bebê não está a conseguir adormecer, então vamos procurar um ambiente mais tranquilo para que isso aconteça. Mais uma vez, Ana, eu repito muito esta frase, mas acho que é essencial, que é vamos analisar o comportamento. Se eu tenho um bebé que está a chorar, aos gritos, no meio de uma sala, porque é que eu não experimento levá-lo para um quarto, para outro espaço um bocadinho mais tranquilo, a ver se ele adormece melhor, não é? E depois às vezes perguntam, mas eles têm que aprender a dormir com barulho. Se conseguir, não é? Eu prefiro que ele durma, por isso se ele tiver que dormir num quarto e dormir melhor, é preferível do que estar habituado a dormir com barulho, não é? Ou lá está, ou tem que habituar-se a dormir na sua cama sempre.
Depende, porque ele pode não estar a conseguir estar deitado, estar na horizontal porque está com um desconforto qualquer e precisar de alguma verticalidade, de algum colo, de alguma ajuda. Então, se é assim que ele dorme, que seja. O importante é que ele durma. É engraçado porque lá está, nós aqui em casa tivemos de descobrir que a Amélia só dormia com escurinho. Ok, Exatamente. nós queríamos muito convencê-la de que havia dia e noite, muito certo, mas a Amélia, pois certo, eu só consigo dormir sem luz, não gosto de ter essa iluminação toda, e até chegarmos a essa conclusão. As cestas eram muito curtinhas, por isso é mesmo olhar para aquele ser, apesar de haver regras, apesar de haver orientações e bem, mas aquele ser é que vai ditar as regras dela. Oh, Ana, é isso mesmo, há orientações, não há nada pré-definido, não há obrigações nenhumas, há algumas orientações, mas depois, por isso é que também é interessante este trabalho, porque as orientações são tão vastas, e lá está, e se num bebê eu às vezes digo é para dormir na sala, e há outros que eu digo é para dormir no quarto, porque não há nenhuma regra absoluta, a regra é mesmo daquele ser que temos à frente. E, Mafalda, também falamos muito da importância das rotinas, dos hábitos da família. É realmente importante o bebé crescer, claro que nos primeiros meses ainda está tudo a arrumar-se, mas assim que possível começarmos a criar rotinas que o ajudem a entender em que espaço do dia é que estão. Claro que sim. Sono precisa de segurança. Sono e segurança são duas palavras que estão sempre juntas uma com a outra. Ninguém adormece com medo, não é? Eu estou com esta ideia. Imaginar que eu estou deitada na cama e se eu começo a ouvir barulhos na minha cozinha, eu não consigo adormecer sem ter a certeza do que é que são aqueles barulhos, não é? Tenho que ir confirmar. Os bebés é a mesma coisa. O que é que dá a segurança? É a previsibilidade, é a rotina. Nós temos sempre a mesma coisa, estamos a mostrar ao bebê o que é que vai acontecer a seguir, não é? E isso sim dá segurança. Eu já sei que agora vou tomar banho, eu já sei que a seguir eu vou mamar, eu sei que a seguir eu tenho um bocadinho de colo, eu sei que a seguir acontece isto e eu sei que a seguir eu adormeço. E nós, ao fazermos isto todos os dias, mesmo que às vezes seja um ou seja o outro a adormecer, ou que às vezes consigo que seja às 8 da noite, outras vezes é às 8h30, claro que isto está sempre. Claro. Não tem que A ser vida, muito a vida rigoroso. não é arrumada, claro, claro que sim. Exatamente, mas há uma previsibilidade, pelo menos aquilo que está ao nosso alcance, nós tentamos controlar ao máximo. E Ana falou também numa palavra muito interessante que é a questão dos hábitos familiares. Eu acompanho também miúdos mais velhos e às vezes eu tenho os miúdos a dizer na consulta: a Mafalda está-me a dizer que eu não posso ver telemóvel antes de ir para a cama, mas eu estou na sala com os meus pais e eles estão a mexer no telemóvel. O que é que eu faço? Eu quero estar com eles, não é? Eu tenho que estar no telemóvel. E isto pode parecer um bocadinho tonto, mas a verdade é que nós fazemos tantas coisas de completamente inconsciente, não é? Claro. Não damos por isso, mas os miúdos são esponjinhas, não é? E estão a olhar para os ídolos, não é? Estão a olhar para as pessoas mais importantes da vida deles. Por isso, tudo aquilo que os pais fazem, eles vão repetir. E se há coisas que eu sei que não posso, que o meu filho não pode fazer para o sono, que não é saudável para o sono dele, eu tenho que ter esse cuidado, não é? E com os bebés é a mesma coisa. A questão dos ecrãs, a questão dos próprios hábitos de adormecer, de como é que acontece a rotina ao final do dia. Sem dúvida que isto é muito importante para proteger o sono, chamada a higiene do sono, não é? Tudo É aquilo que quase uma acontece, despedida do dia, digamos assim, precisamente. devagarinho. Precisamente, é uma despedida devagarinho. Sabe que muitas vezes nós culpamos o nosso sono em relação ao dia, não é? Eu hoje dormi, o dia hoje está a ser horrível porque eu dormi pessimamente. Mas eu acho que era importante fazermos o contrário, que é o sono foi péssimo porque o dia também correu mal o anterior, não é? Por sem dúvida que isso é muito importante, haver aqui uma despedida, um momento, todo um final do dia que propicia o sono. E da mesma forma que devemos construir rotinas, também temos de aliviar, digamos assim, a pressão quando algo falha, quando, por exemplo, em dezembro tivemos uma época de festas. Claro que houve muitas noites especiais, noites em que se deitaram mais tarde, em que dormiram um bocadinho menos bem por causa da agitação, mas temos de saber também aliviar um bocadinho a pressão e perceber que são momentos especiais e que têm de acontecer, assim como também há momentos menos bons que vão acontecer e que também vão quebrar. Temos de aliviar esta culpa. Claro que sim, sem dúvida alguma, por várias razões. A primeira é, tanto a rotina, exatamente porque dá previsibilidade e acalma um bebé, uma criança, eles também têm que aprender a saber quebrá-la, não é? Ou seja, porque a vida não é sempre previsível, é o que estávamos a falar há bocadinho. Eu posso tentar deitar os meus filhos sempre à mesma hora, mas há dias que não vou conseguir, porque me atraso, ou porque fiquei a ler mais uma história e a coisa ficou um bocadinho mais tardia. E é importante eles também saberem isto, que há dias que são exceção. Seja fim de semana, seja festas, seja festividades, o que for, é importante eles terem essa consciência. E depois, nós também não nos podemos esquecer que todos nós, o seio familiar, precisa também de momentos de descontração, não é? O pai e a mãe também precisam de ir ao Natal e estar em família, a criança também precisa de ir ao Natal e estar em família, ou de ir jantar à casa dos avós, tudo isto vai alimentar a família, vai deixá-los mais bem dispostos, mais tranquilos, e isto propicia o sono, não é? Aquela coisa, todos os dias também fazer sempre a mesma coisa, e eu ficar frustrada, eu devia estar a jantar em casa dos meus pais, mas não, estou aqui fechada em casa,
vai fazer com que eu fique ansiosa, vai fazer com que eu passe isto para o meu filho, e claro que a noite não vai ser tão boa. Por isso, obviamente, que todos temos direito e mais temos a obrigação de ir fazendo alterações na rotina e abrir exceções. Mafalda, e agora vou revelar um daqueles meus medos que é como é que se compatibiliza, já que estamos a falar de quebras de rotina, como é que se compatibiliza sonos distintos? Por exemplo, vem um segundo filho que tem outras formas de dormir, outras rotinas de sono. Como é que se compatibilizam estes dois mundos? É tão giro. Ainda hoje estava numa consulta e tinham os pais a dizer isso. Olha, o primeiro filho dormia que era uma maravilha. Agora de repente chega o meu filho, parece que eu não sei fazer isto, não é? Como é que se arrumam os dois? É difícil. O que é que eu gosto de começar por dizer? Que é, vai sendo cada vez mais fácil. Ou seja, não desesperem. O primeiro mês é caótico. Gosto de deixar as coisas assim em branco. O primeiro mês parece impossível. Ao fim do primeiro mês, as coisas começam a se organizar. Regras importantes. Não nos esqueçamos que o segundo filho foi feito e teve durante 9 meses a viver naquela família. O barulho do irmão, com o caos, com os horários do irmão, com os horários dos pais. Ou seja, é isso que ele conhece. Um segundo filho não conhece uma casa em silêncio para dormir, porque a gravidez toda não foi em silêncio. Por isso também ele vai estranhar se de repente vem cá para fora e agora queremos exigir que haja silêncio, não é? Isso não acontece. Depois, é muito fácil, é mais fácil ajustar os horários do recém-nascido ao mais velho. Exatamente porque o mais velho já está com outras necessidades, já tem rotinas estabelecidas e por isso é mais fácil ajustar. Ou seja, as crianças são muito flexíveis, os bebés são muito flexíveis. E se eles sentirem que o básico está assegurado, que é momentos de pausa, de descanso, mimo, brincadeira, lá está. Agora, também agora lembrei-me que falava-me que ao final do dia tentava deitar o bebé logo às 7 da noite para garantir que ele ia para a cama. E o bebé ficava super agitado. Porquê? Porque queria estar com o irmão, queria aproveitar aquele final do dia, aquela confusão da cozinha, do jantar, e a mãe muito aflita, mas ele é um recém-nascido, ele devia ir para a cama cedo. Neste caso não é? Porque ele vai ficar muito mais feliz de aproveitar o caos, deita-se um bocadinho mais tarde, se for preciso acrescenta-se uma cesta ao longo do dia para ele conseguir deitar-se um bocadinho mais tarde e ajusta-se os horários, porque depois às tantas a mãe também dizia isto, que era, como é que eu faço? Depois às tantas eu deito um, depois eu quero ir jantar e depois deito o outro e às tantas são 10 da noite e ainda nem acabei a rotina do dia, não é? E não é necessário, podemos tentar ajustar e deitar os dois ao mesmo tempo, se fizer sentido para a família, como é óbvio, mas é muito fácil equilibrar e tentar que o recém-nascido acompanhe a rotina do mais velho. E por falar em desafios que vão aparecendo ao longo do tempo, algo que nós sentimos muito é agora o peso dos sonhos. A agitação já não surge tanto no arranque da noite, surge ao longo da noite. E os pais nem sabem bem como é que hão de ajudar, porque por vezes até há aquele momento que nem vale a pena nós tentarmos ajudar porque ela está a gerir aquilo sozinha. Há alguma forma que, até lá está nessa despedida do sono, despedida do dia ao final do dia, há alguma forma que nós possamos aplicar, ajudar para que não haja um sono tão agitado? Claro que sim. Exatamente esse conceito é muito importante, a despedida do dia. Ou seja, temos muito cuidado, mais uma vez volto a usar este termo que muitas vezes se ouve aí, que é chamado a higiene do sono. O que é que eu quero dizer com isto? Ter cuidado com horários, se a criança se está a deitar à hora que ela precisa. Se por acaso eu tenho uma criança que tem que se deitar mais tarde, ou um bebê que tem que se deitar mais tarde, lá está, porque quer acompanhar o irmão, então vou acrescentar uma cesta para não ficar demasiado cansado. Cansaço é inimigo do sono. Um bebê é uma criança que se vai deitar muito cansada, tendencialmente vai dormir pior, vai estar mais agitado, pode ter mais pesadelos, pode ter um sono pior, exatamente por isso. Depois, outra coisa importante tem a ver com a alimentação. Que tipo de refeição é que tem? Eu tenho famílias que dizem, não, eu vou dar uma refeição muito levezinha para garantir que ele adormece bem, mas depois tenho uma criança cheia de fome e não vai adormecer bem porque tem fome. Ou por outro lado, não, eu dou uma refeição muito robusta. Às vezes ouço falar de biberons com papa lá dentro para ter a certeza que fica bem alimentado. E isso não funciona, pois o bebê está mal disposto, tão cheio que está. Por isso, a refeição tem que ser ajustada às necessidades do bebê e não começarmos a exagerar. E depois, fundamental, aprende-se com o final do dia, ou seja, o momento, a rotina da calmia, a rotina de deitar. Essencialmente, não haver discussões, não haver muitos problemas, evitar as birras nesta hora para ele não dormir ansioso. Ecrãs é fundamental, porque mesmo que seja, mas ele está só a ver a patrulha pata, não interessa, aquilo é muito agressivo, a própria imagem da televisão, do computador, do telemóvel, aumenta muito aqui a atividade neuronal mais relacionada com momentos de vigília e faz com que seja mais difícil a criança relaxar, ou mesmo isso, teve a ver a história dos 3 porquinhos, de repente aparece o lobo mau, assusta-se e vai sonhar com o lobo mau, tendencialmente vai ter pesadelos. É muito importante o momento final do dia ser um momento tranquilo. Os pais muitas vezes, e às vezes nós esquecemos, até com os bebés isto é importante, e lá está, mais uma vez vou buscar a questão do chorar, não é? Evitar muito o choro a esta hora. O choro provoca cortisol, que é a hormona do stress.
Quanto mais cortisol nós estamos a segregar nessa hora, vai ser a nossa noite, mais dificuldade nós vamos ter em gerir os nossos ritmos da noite, não é? Porque é suposto, quando nós estarmos ao final do dia, o cortisol estar a descer, não é? Para aumentar então a outra hormona da noite, a tal da melatonina. Por isso é muito importante evitarmos birras, discussões, conversas mais feias a esta hora. Vamos guardar isso para mais cedo. E às vezes até é importante, ok, está a fazer uma grande birra, então eu primeiro vou acalmá-lo, vou relaxá-lo, depois então vou contar uma história para a birra desaparecer, para o stress desaparecer, mesmo que às vezes não apeteça, né? Que enquanto mães, eu acho que toda a gente sabe isto, que às vezes nós vamos para a cama quero pô-lo na cama que já não aguento ver lá à frente, não é? Respirar fundo, arranjar aqui uma força extra para pensar que vou investir um bocadinho neste momento para garantir que depois a noite corre bem, porque se ele não adormece bem, a noite depois vai ser pior para todos. É muito engraçado porque a Mafalda acabou por criar a ponte perfeita para esta pergunta, que é, nós muitas vezes pais, lá está, estamos desesperados, estamos cansados, estamos exaustos, e a Mafalda tem uma publicação muito engraçada, muito engraçada não, que faz muito sentido, é engraçada porque nós olhamos para ela e sentimos aquela empatia do, pois é, que é importante haver também momentos a dois para os pais recuperarem as horas de sono, e lá está, e recuperarem também a sua vida a dois por um bocadinho. Mafalda, esse é um dos conselhos que integraria assim num kit SOS para uma família que esteja prestes a receber um bebê? Sem dúvida, embora no início pareça impossível, não é? Como é que eu vou conseguir deixar as Nunca crianças... mais, nunca mais. Pronto, mas isso não é verdade, isso não é verdade. Olha, eu digo uma coisa, eu estou sempre a dar este truque que eu aplico muito em minha casa, que é, eu até faço combinações com amigas. Este fim de semana ficas com os meus e no próximo fim de semana fico eu com os teus. Por isso, há sempre solução para deixar as crianças e é muito importante para todos. E sem dúvida, até por essa questão do casal voltar a estar um com o outro, do casal poder descansar, e também outra questão importante, que é sentimos saudades uns dos outros. É muito importante os pais sentirem saudades dos filhos e os filhos sentirem saudades dos pais. Porque a verdade é esta, e qualquer pai e mãe que me esteja a ouvir sabe disto. Nós não temos sempre a mesma ligação com os filhos. Há dias em que nós só os queremos mandar pela janela, foram tão exigentes, foram tão difíceis. É verdade, eu amo de Verdade? paixão os meus filhos e eu sei que há dias que não os posso ver à frente. Por isso, eu ter a oportunidade de vez em quando sair um bocadinho e voltar a criar saudades e voltar-me a lembrar do bom que é, e eles próprios também terem isto, é fundamental para quando nós voltamos, estamos com outra energia, estamos com outra paciência, estamos com outra força para tolerar todas estas dificuldades. Por isso, sem dúvida que questões desse kit passa por ter momentos sem eles. Seja ao longo do dia, pedir a uma mãe, a uma sogra, a alguém que fique um bocadinho com o bebê para eu ir dar uma volta ao jardim, para eu ir ao cabeleireiro, para eu fazer alguma coisa que gosto, como também ter tempos a dois e deixá-los um bocadinho. Para além disto, o que é que poderíamos pensar assim, em kits SOS? Usar muito as pessoas que estão à nossa volta e que nos querem ajudar, no sentido em que, por exemplo, quando nos ligam, precisas de alguma ajuda, a nossa tendência é, não, está tudo ótimo, olha, preciso de uma sopa, preciso de uma carne assada, se faz favor, que preciso de uma refeição de jeito. Aceitar as ajudas, ou, por exemplo, isto que eu estou a dizer, olha, eu estou exausta, eu pudesse-me lavar a cabeça, podes ficar um bocadinho com o meu bebê enquanto eu vou lavar a cabeça. Aceitem as ajudas, porque as pessoas, quem se está a oferecer, é porque gosta, não é porque quer ajudar. Então, vamos aproveitar. Vamos tirar proveito disso, porque momentos assim de algum mimo também para o pai ou para a mãe fazem toda a diferença. E depois, também ter esta consciência de que existe muita ajuda técnica que pode mesmo dar esta resposta. Ou seja, não aguento até à última. Eu ainda sinto isto às vezes nas consultas, que eu tenho pais a dizerem isto. Ai, olha, eu esperei tanto tempo, tentei muito, e só já quando estou exausta é que venho à sua procura. Porque isto, quando nós chegamos a este estado, já estamos numa privação de sono total, vai ser muito mais difícil trabalhar para corrigir o que for corrigir. Por isso aqui o importante era termos este cuidado de, ok, eu estou a ficar cansada, eu não estou a conseguir dar resposta, não estou a conseguir encontrar o que é que o meu filho precisa, vou procurar ajuda. Vou ver onde é que eu posso, alguém que tenha uma resposta. E aqui o cuidado é isso, é procurarem uma ajuda específica para o vosso caso. Eu tenho sempre medo, e embora eu contra mim falo, que eu também tenho uma página de Instagram, mas tenho sempre medo destas ajudas muito, muito gerais e um plano que encaixe em todas as casas. A meu ver, isto não existe, não é? Por isso, procurem uma coisa com que se identifiquem e que vá funcionar para a vossa família e que vocês saibam que vão conseguir aplicar. E Mafalda, aliás, há aqui uma dúvida que eu até tenho muito, isto agora vem assim meio quebra, mas realmente nós somos bombardeados com muita informação e há alguma delas que até pode ser prejudicial. Eu estava-me a recordar, por exemplo, da melatonina, que se fala muito mesmo em medicamento, não sei se é esta a palavra certa, mas lá está, temos mesmo de saber selecionar a informação e quando há dúvidas, falar com quem sabe.
Exatamente, com técnico de saúde, porque sono é saúde, por isso procurem alguém, seja pediatra, seja psicólogo, seja outra área qualquer, até porque o sono é trabalhado de uma forma multidisciplinar, porque há muitas questões que precisamos de várias especialidades, mas seja alguém de saúde. Exato, e agora a Ana pegou aqui num ponto fundamental, não é? Estamos a falar de medicamentos, porque é um medicamento, embora digam que é natural, porque no fundo esse medicamento da melatonina é natural, porque é uma hormona que nós produzimos naturalmente para induzir o sono da noite, não é? E muitas vezes o que eu vejo é os pais aflitos, não têm outra resposta, então vão procurar essas gotas que dizem que são milagrosas, só que o que é que acontece? Essas gotas muitas vezes escondem o verdadeiro problema, não é? Ou seja, minorizam ali um bocadinho o sintoma, só que depois o que está por trás, e depois basta tirar as gotas que continua lá o problema, não é? Claro que há crianças que têm déficit de melatonina e por isso precisam de o fazer, mas isso tem que ser um médico a aconselhar e a dizer que existe esse déficit. Porque eu digo, a maior parte não precisa dessa hormona extra, porque naturalmente a produz. Às vezes a dificuldade é produzir na hora certa. Por exemplo, aquela questão que estávamos a falar há bocado dos ecrãs. Se eu ponho uma criança a ver um ecrã às 9 da noite, eu vou atrasar a produção da melatonina. E assim ela se calhar só vai conseguir adormecer às 10 ou 11 da noite. E o que é que eu faço? Eu ponho a ver um ecrã, dou-lhe as gotas da melatonina e depois ela adormece. Mas se calhar se tirarmos o ecrã não é preciso dar gotas nenhumas e corrigimos naturalmente esta questão, não é? E Mafalda, já olhámos para as famílias, olhámos para as crianças e agora olhamos para quem está à volta. É importante nós também pararmos e pensarmos que não vale a pena perguntarmos se o bebê dorme bem, porque na verdade não há uma resposta para isso. Não é uma pergunta nada boa, porque essa pergunta só traz culpa, porque os pais vão pensar de, ok, eu tenho que dizer que não, e não dorme bem porque eu não estou a saber fazer as coisas, ou então vou mentir e vou dizer que dorme bem e eu sei que não dorme. Por isso, essa não é uma boa pergunta. Se quiserem saber do sono, nem perguntem, olha, e tu andas a dormir bem, o que é que eu posso fazer para te ajudar a dormir melhor? Nem que seja por aí, e aí a pessoa se calhar desabafa. Olha, eu estou péssima, ele acorda 20 vezes durante a noite, podes ficar com ele um bocadinho para eu ir descansar. E então sim, tentamos procurar uma resposta para ajudar esta mãe ou este pai. Porque, de facto, dormir bem é uma pergunta, se a criança ou se o bebê dorme bem é uma pergunta muito difícil, porque exatamente leva-nos ao princípio da nossa conversa, não é? O que é dormir bem? Eu às vezes tenho pais que me dizem isso, o meu filho dorme bem e acorda 3 vezes para beber um biberon, mas como vai sempre dormitando, os pais consideram que dorme bem. Há outra criança com a mesma idade, mas que acorda as mesmas 3 vezes e os pais definem que o sono é terrível, não é? Isso depende muito de quem é que está a avaliar. E aliás, há pais, eu falo por mim, que têm medo de dizer, ai não, a Amélia está a dormir lindamente, porque normalmente na noite seguinte vai correr tudo mal. É verdade, eles sentem esse otimismo. Por isso também é preciso ter essa tolerância que as etapas de vida ainda podem revelar muito sobre aquela criança que está ao pé de nós. Claro que sim, claro que sim. Eles não são robozinhos, não é? Vão se adaptando consoante também o que vai acontecer no dia a dia deles, claro que sim. Mafalda, é que só podemos agradecer. Agradecer pela paciência, Oh, pela amabilidade, pela forma simples como tratamos isto, sem julgamentos, porque é muito importante isso, lá está. Cada família é uma família, cada criança é uma criança, e por muito que nós tentemos padronizar e encaixar-nos ali no puzzle, às vezes somos uma peça um bocadinho diferente, e é importante dizermos isto. obrigada eu, Ana, pelo convite. Fico mesmo contente que se divulgue estas questões sobre o sono e que lá está, mais uma vez, não tem que ser muito difícil. Tudo há resposta. Vamos procurá-la, que há sempre resposta. E no fundo, mesmo com aquelas tentativas, lá está o biberon com leite e papa ou a refeição mais levezinha, tudo acaba por ser amor. Portanto, É isso daquilo é mesmo mesmo. uma tentativa de mostrar amor. Sem dúvida. Mafalda, muito, muito obrigada. Obrigada eu, obrigada eu. Como devem ter percebido nesta conversa, eu fiquei naquela coisa de ser pai. Por isso, e como não tive a oportunidade de o fazer no momento da gravação, aqui vai agora. Obrigado, Mafalda, por esta calma e boa disposição na abordagem de um tema que, não escondemos, deixa grandes marcas na experiência da parentalidade. Marcas e olheiras. Entre agachamentos, músicas inventadas, agora estamos na etapa do ficamos aqui até ela adormecer. É engraçado perceber que nisto da parentalidade nada é só apenas aquilo que parece ser. Amamentar não é só amamentar. Alimentar não é só alimentar. Adormecer não é só adormecer. Dar banho não é só dar banho. Tudo é aprendizagem para todos. Tudo traz emoções, afetos. Aliás, se vos apetecer saber mais sobre como foi esta nossa jornada no que ao sono diz respeito, basta revisitarem a primeira temporada. Contamos tudo num episódio. Falamos das nossas angústias, das nossas angústias, das nossas angústias. Também falamos das nossas conquistas e das nossas frustrações e dos nossos avanços e retrocessos. Mas, como sempre, falamos mesmo de tudo.
Por momentos assustei-me com a palavra angústias repetida, pensei assim, bem, agora é que foi. Deu-me o sono. Mas está tudo bem. E, na verdade, falamos tanto que eu acredito que até corremos o risco de dar sono a quem nos ouve. Aliás, fica a confissão, no que toca ao sono, tal é o medo de estragar o que conseguimos que andamos a adiar a atualização da cama da Amélia. Digam-nos, por favor, que não estamos sozinhos nesta fobia que agora temos à mudança até da disposição do quarto. Nós temos muita fobia, sem dúvida. Ganhámos, aliás, mas olha que a Amélia é obcecada por rotinas e padrões. Reparem, tivemos obras cá em casa e por uma semana nós, pais, tivemos que dormir na sala porque o nosso quarto estava em obras. A Amélia berrava todas as noites porque queria ir para o quarto dos pais naquele momento de transição antes e de ir para o quarto dela e, claro, depois decidir qual é a roupa do dia seguinte. Tens razão. E já é permeável à ansiedade boa. Por exemplo, sabia que íamos à praia no dia seguinte, que tinha o espetáculo de rock para bebés, que ia à casa dos avós, que tínhamos falado que havia a festa da liberdade e que íamos juntos. E torna-se um despertador. Nós só ouvimos, já é dia? Nisso sai a mãezinha, não é? Se é para ir para o Laréu, a Amélia está à porta e pronta. Sim, e o pai não queres ver. É preciso dormir. É preciso arrastá-lo ainda a dormir, com certeza. Mas vá, discussões à parte, disto são feitas as nossas noites e os nossos dias. E claramente é uma área em que, pela vida que temos, pelos horários que temos, questionamos muitas vezes se estamos a fazer mal, se estamos a falhar. Mas pronto, no fundo e resumidamente é só mais um tema em que somos, literalmente, pais à experiência.